Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à sua aula de arte. Eu sou o professor Cláudio Rodrigo Vicente. Antes da gente começar o conteúdo da aula de hoje, é bem importante que eu faça dois avisos aqui. O primeiro deles é para você que me assiste pelo aplicativo Aula Paraná. É bem importante que você vá lá na aba Atividades, lá no Classroom, e preencha o primeiro link, que é da presença obrigatória. Ao desenvolver aquelas atividades que são obrigatórias, você garante a frequência na disciplina, beleza? Então não esquece, vai lá na aba Atividades, aquele primeiro link lá em cima é atividade obrigatória para garantir a frequência na disciplina, certo? E para você que me assiste pela TV aberta, não se esqueça de entrar em contato com a sua escola, com a direção da escola, com o professor ou professora de arte, para você combinar certinho quando é que pega e quando é que devolve as atividades, ok? Porque é por essas atividades impressas que você é avaliado na disciplina e também garante a sua presença, tá joia? Então, olha só, para a gente começar a aula de hoje, a gente vai falar sobre brincadeira nas artes cênicas. Essa é a sua aula de número 31, ok? Bora lá? Para que a gente possa falar da aula de hoje, tem que lembrar da aula anterior, ok? Porque o conteúdo sempre um está ligado com o outro. Na aula passada, a gente trabalhou por que brincar, a importância de brincar com diferentes brinquedos. Representação do brincar na arte, nas obras de Cita Navas, games, Belíria Boni, materiais sustentáveis e o grupo Matizes Dumont, bordados espontâneos. E para a aula de hoje, olha só, a gente vai trabalhar a brincadeira nas práticas cênicas, palhaçaria, jogos teatrais. Gente, é bem bacana da gente pensar nesse primeiro assunto que é o palhaçaria, que é a responsabilidade do palhaço, deste personagem, que é um personagem cênico. Portanto, é um exemplo que a gente vai trazer aqui na aula de hoje de brincadeira nas práticas cênicas. Eu até pensei que eu traria aqui o nariz do palhaço para ilustrar a nossa brincadeira. Mas antes da gente começar o conteúdo, a gente tem que falar um pouco sério. A responsabilidade em brincar de palhaço nas modalidades cênicas tem que ser muito bem pensada. Inclusive, este personagem palhaço, ele não é um personagem menor na história das artes cênicas. Então, só quem usa o nariz de palhaço é o próprio palhaço. É aquela pessoa, o palhaço ou a palhaça, que tem uma formação artística para fazer uso da arte do palhaço para transmitir alguma mensagem. Beleza? Para a gente começar a nossa conversa aqui então, brincar e jogar são atividades lúdicas, constituem um modo dinâmico de aprender em processos criativos. Esse exercício lúdico promove experiências, interpretações, resoluções de problemas, reflexões sobre a realidade, posturas colaborativas, manifestações de valores culturais e ampliação de repertórios. E aí, vamos falar de algumas brincadeiras cênicas? Antes de falarmos de brincadeiras cênicas, o ato de brincar, como eu coloquei aqui na tela para vocês, ele é um disparador de uma série de questões que são importantes para o nosso desenvolvimento. A resolução de conflitos, a forma como a gente interage com as pessoas à nossa volta, por exemplo, com os nossos colegas. Quem aí nunca parou para pensar quando está lá na escola, na hora do recreio, que aquela brincadeira lá revela muito de quem você é e de quem são os seus colegas. Isso é bem importante de se pensar, não é? Então, na prática da brincadeira, nos jogos cênicos, nas artes cênicas,
Isso também é necessário de se pensar, beleza? Mas a gente vai falando disso ao longo, ok? Essa primeira imagem que eu trouxe para vocês, se você memorizar aí, for fazer aí um remember, voltar na sua cabeça nas aulas anteriores, vai lembrar que eu já falei da trupe Olho da Rua. A trupe Olho da Rua é um grupo de artistas que usa deste universo da palhaçaria nas artes cênicas para montar os seus espetáculos. Trupe Olho da Rua realiza espetáculos pelas ruas do Brasil e se vale de música e elementos do circo em suas apresentações. As ruas são o palco de diversos grupos de teatro, que se valem de música, figurino chamativo, truque circense, jogos e brincadeiras. Em alguns casos, a trupe de atores chega a inserir a plateia na encenação, propondo até mesmo que ela interfira no desenrolar da peça. Esse exemplo que eu trouxe para vocês da trupe Olho da Rua é um exemplo de inúmeros grupos, grupos de artistas que fazem atividades artísticas, que desenvolvem a sua cena artística nas ruas e nas praças pelo Brasil todo aí, porque querem, através desse jeito diferente de fazer arte, querem trazer o público para o seu espetáculo, fazendo com que haja aquilo que nós já falamos em aulas anteriores, a arte participativa, beleza? Tem uma palavrinha que a gente falou aqui, que é bem importante, que talvez seja nova, mas é bem importante que a gente retome ela e que a gente explique. Trupe. A trupe de atores chega a inserir a plateia na encenação. O que você entende por trupe? Trupe, grupo de artistas que atuam em conjunto na criação de espetáculos teatrais, como uma companhia de teatro. Olha só, esses grupos de artistas que agora a gente já aprendeu que vai chamar de trupe, esses grupos de artistas preparam os seus espetáculos teatrais e todos eles têm uma importância bem grande no preparo, na elaboração do seu trabalho artístico. Desde o figurino, o cenário muitas vezes, o texto que eles vão falar, as músicas que vão aparecer ao longo do espetáculo. Então a trupe é o que nós já conhecemos, uma companhia de teatro. Uma companhia de teatro que faz teatro na rua, na praça, em locais públicos, abertos, onde as pessoas, inclusive, podem participar. Na arte da palhaçaria, que é o importante da gente falar aqui, porque a trupe Olho na Rua nada mais é do que um grupo de palhaços, olha só, na arte da palhaçaria, a figura do palhaço já sofreu diversas transformações e recebeu vários nomes ao longo da história, em diferentes idiomas. Vamos falar de cada um desses nomes agora? Eu vou pronunciando e aí você vai em casa aí repetindo, beleza? Bobo da corte, bufão, clown, arlequim, gliman, jonglé. Em vários países do mundo, em várias línguas diferentes, a figura do palhaço é sempre a figura central nesta arte que é milenar, que já vem de muito tempo atrás, que é a arte da palhaçaria. Aqui no Brasil, a gente já ouviu falar de alguns desses nomes. Por exemplo, do Bobo da Corte. O Bobo da Corte é um palhaço que aparece lá atrás na história, mais ou menos ali pelo período medieval ou até muito antes, em algumas regiões pelo mundo, daquela figura que é um bobo, uma pessoa ingênua, que vai trazer alguma brincadeira para fazer pensar sobre a realidade e o contexto daquela sociedade.
Então o bobo, embora seja uma figura ingênua, ele nos faz pensar sobre o que está acontecendo ali. Mas o jeito dele é um jeito muito simples, muito ingênuo, entre aspas, beleza? O bufão da arte da bufanaria, o bufão é um outro personagem cênico também, que vai trazer esse universo da brincadeira para um contexto maior, que é o espetáculo de teatro, e vai rir de si mesmo, para que a plateia, ao rir daquela brincadeira, possa perceber o quão é importante a gente, muitas vezes, rir dos nossos próprios atos. Não leve a vida tão a sério, sabe como? O clown, porque a palavra aqui está numa outra origem, mas é o mesmo palhaço. É esse palhaço que faz essa provocação no espetáculo artístico. O arlequim é o conhecido arlequino, porque ele é de um gênero de comédia, um gênero de teatro, que é a comédia, que é um gênero específico e criado lá na Itália, há muito tempo atrás. O arlequim, que é o antigo arlequino, tem a mesma responsabilidade e tem a mesma função no espetáculo da palhaçaria, ok? É lógico que lá na comédia dell'arte, que é o gênero de comédia lá da Itália, nós vamos ter os tipos fixos. Ou seja, alguns personagens que mesmo que a história mude, estes personagens continuam aparecendo porque eles explicam uma série de situações naquele texto, naquela peça de teatro. Beleza? A gente falou também do Gleeman e do Jongleur, que em línguas diferentes a gente pode voltar lá para o começo da nossa história, que é o Bobo da Corte. Um lá na América do Norte e o outro lá na Europa. O Gleeman na América do Norte, Gleeman, né? O Gleeman, o homem alegre, o homem divertido, e o Jongleur, que é a mesma ideia, ou seja, pessoas que usam deste recurso do universo da palhaçaria para fazer divertir e, ao fazer divertir, fazer pensar. Tranquilo até aqui? Há palhaços que se tornaram grandes nomes na arte da palhaçaria. Alguns desses nomes aqui, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Bora lá? Piolim, Arrelia, Carequinha e Torresmo. Eu trouxe estes nomes porque se você estiver clicando aí, você que está me assistindo pelo Aula Paraná e estiver clicando no link do livro didático, você vai ver que esse é o exemplo que aparece lá. E também porque são exemplos de palhaços famosos no Brasil inteiro desde muito tempo atrás. Mas você aí pode tentar lembrar quais são os palhaços que você já ouviu falar. Vou lembrar de 3 aqui para te falar rapidamente. Patati Patatá, que já tiveram até programa de televisão e muitos de vocês já conhecem. E um pouquinho mais antigo, pergunta pro pai e pra mãe aí que eles vão lembrar. Do Bozo. Lembra lá? Que tinha aquele narigão, aquele sapatão gigantesco. Então, Bozo e Patati Patatá. Tenta pesquisar aí na sua memória quais são os outros que você conhece, tá bom? Porque é bem importante fazer essa referência destes artistas da palhaçaria que povoam a nossa imaginação. Joia? Agora, eu quero te propor um desafio. De olho na tela. Você vai criar com o que tiver aí na sua casa, com roupas diferentes, um figurino bem criativo de palhaço. Para isso, pense em roupas coloridas e uma maquiagem que fará toda a diferença. Não esqueça, se você conseguir, o nariz do palhaço é fundamental, ok? Por último, você vai criar um nome para o seu palhaço. Abuse da criatividade que eu já volto.
E aí, como é que foi a brincadeira? Improvisou aí? Pegou umas roupas emprestadas da mãe, do pai? Roupa colorida, diferente? Deu tempo de fazer uma maquiagem legal? Uma maquiagem, pelo menos. E o nariz do palhaço? Não tem o nariz do palhaço? Fica tranquilo. Às vezes uma maquiagem vermelha sobre o nariz já resolve e você já se torna um palhaço. Mas para se tornar um palhaço, qual é o teu nome de palhaço? Tem que ter um nome. Faz uma cerimônia de batizado aí na sua casa, beleza? É legal que a partir de hoje você é um palhaço, você é uma palhaça e tem um nome, ok? Depois conta na escola quem foi o seu palhaço. Eu tenho certeza que vai ser uma reunião de palhaços na sala de aula e vai ser bem divertido. Legal? Olha só, agora eu quero conversar com vocês sobre uma outra manifestação cênica de brincadeira. A gente falou da palhaçaria e agora a gente vai para o universo dos jogos teatrais. A brincadeira de jogos também é uma forma de divertimento. Deem uma olhada comigo aqui nesta imagem. Imagine que você faz um passeio pelo centro da cidade e, de repente, um grupo de atores pode te surpreender e convidá-los a participar de um espetáculo lúdico. O que vocês estão vendo aqui nesta imagem? Conseguem ver que aqui, ó, do lado direito da tela, bem aqui em primeiro plano, tem uma pessoa, fantasiada de personagem? Eu até arrisco a dizer que é uma mulher. Do lado esquerdo da tela, aqui mais embaixo, a gente está vendo a plateia. O pessoal que estava passando pela cidade, pela praça, provavelmente foi provocado e sentou ali, parou para assistir. Esse pessoal que eu mostrei na tela anterior é uma companhia de teatro. Olha só. Companhia Teatral As Graças. Tem no repertório mais de 10 peças adultas e infantis em que se utiliza a linguagem de bonecos, música e poesia. Esses artistas trazem como referência os grupos de teatro Mambembe. Antes da gente falar do Mambembe, da estética e da proposta do Mambembe, olha que bacana, numa praça, num espaço público, não são palhaços, mas são artistas numa companhia de teatro que vai trazer um espetáculo de teatro usando dos recursos dos bonecos, de música, de brincadeiras, para propor o divertimento das pessoas que estão por ali passando. Legal? O que é o lúdico? A gente está falando disso, mas vamos conceituar? Vem comigo. Refere-se a jogo, brinquedo, brincadeira, algo que procura apresentar qualquer coisa por meio do divertimento, da criatividade e da imaginação. O jogo teatral é ludicidade pura. O jogo de teatro, essa proposta cênica de jogar, é o exemplo principal de ludicidade, de lúdico, de brincadeira. E o que é Mambembe? A gente falou lá atrás, naquela imagem da companhia de teatro, o que vem a ser Mambembe. Olha só, o teatro Mambembe é formado por atores, músicos e comediantes que criam uma companhia teatral com espetáculos itinerantes, ou seja, que se apresenta em diferentes localidades sem um lugar fixo. Essas pessoas viajam, às vezes, o mundo todo, ou numa Kombi, ou num caminhão, num ônibus adaptado, ou às vezes até num carro pequeno, não importa. Eu já vi até companhia de teatro Mambembe de bicicleta, andando por aí, apresentando nas praças, nas ruas das cidades, levando divertimento para as pessoas. Então essa é a ideia dos itinerantes, aqueles que não param, viajam por aí levando teatro para o povo. Vamos falar de jogo teatral? Os jogos teatrais na escola podem se constituir em momentos para desenvolver competências e habilidades,
além de permitir o conhecimento da linguagem do teatro e a expressão pelo fazer artístico. De todo modo, é uma ideia bem interessante de brincadeira para as crianças de todos os tamanhos. A ideia do jogo teatral é aliar dois universos em uma única brincadeira. O jogo, a ideia de jogar, de brincar, uma atividade física, e o universo do teatro, beleza? Agora vem uma provocação para vocês. Atividade, olho na tela. Para você imaginar aí na sua casa, como você faria um espetáculo de rua? Pense num faz de conta ou então como se fosse, sabe? A brincadeira cênica é isso, brincar de fazer teatro. Isso já é um jogo teatral. A ideia do lúdico é criar histórias ao usar e abusar da imaginação para inventar uma cena. Agora é com vocês aí. E aí, deu certo? Fizeram aí a brincadeira de teatro na tua casa? Tomara que tenha dado certo. Agora vamos para aquela parte da aula que todo mundo gosta. Eu desafio com pergunta e você tenta responder. É hora do quiz. Vamos para o primeiro? O exercício lúdico de brincar e jogar é um processo criativo de aprendizagem que promove, letra A, experiências, interpretações, resoluções de problemas, reflexões sobre a realidade, etc. Letra B, confusões em grupo, brigas e discussões. Letra C, separação de grupos de amigos na escola. Letra D, reflexões desnecessárias para a vida. Qual que é a resposta? Vai daí.
E aí, vamos ver qual foi a resposta certa? Alternativa correta, letra A. Experiências, interpretações, resoluções de problemas, reflexões sobre a realidade, etc. Reflexões sobre a realidade. Olha a possibilidade da brincadeira. Vamos para o próximo? Vem comigo. Podemos afirmar que as ruas são o palco de diversos grupos de teatro que se valem de, letra A, uniformes de futebol para armar jogos, letra B, músicas, figurinos chamativos, truques circenses, jogos e brincadeiras, letra C, música para fazer propagandas comerciais, letra D, panfletagem de lojas. E aí, o que você acha? Qual é a resposta? E aí, qual que foi a resposta para essa? Vamos ver? Alternativa correta, letra B. Música, figurinos chamativos, truque circense, jogos e brincadeiras. Vamos para mais um? Terceiro quiz de hoje, vem! Marque em qual alternativa os nomes dão significado a palhaço. Letra A, bobo da corte, totó, arlequim e gato. Letra B, bobo da corte, bufão, hot dog e gato. Letra C, bobo da corte, bufão, clown e arlequim. Letra D, bobo da corte, smartphone, bufão e rock. Qual a resposta? Vai daí.
E aí, qual que foi a resposta? Vamos ver? Alternativa correta, letra C. Bobo da corte, bufão, clown e arlequim. Então são nomes diferentes para a arte desse personagem central da palhaçaria, que é o palhaço. Agora a gente vai para os testes. Bora lá? Descreva em poucas linhas, no máximo 5, o que significa trupe. Para você, vai lá. E aí, conseguiu escrever alguma coisa aí? Lembra lá do que a gente falou sobre trupe? Resposta correta, uma resposta correta para a possibilidade aí. Grupo de artistas que atuam em conjunto na criação de espetáculos teatrais, como uma companhia de teatro. Lembra? A gente falou isso ao longo dessa aula de hoje, né? Vamos para mais um teste? Vem comigo! Quando falamos do lúdico, esta expressão refere-se a, letra A, jogo, brinquedo, brincadeira, algo que procura apresentar qualquer coisa por meio do divertimento, da criatividade e da imaginação, ou letra B, luz, energia, nome de personagem de novela? Qual que é a resposta?
E aí, qual que foi a resposta? Vamos lá? Vamos ver o que é que vocês responderam? Alternativa correta, letra A. Jogo, brinquedo, brincadeira, algo que procura apresentar qualquer coisa por meio do divertimento, da criatividade e da imaginação. Não é mesmo? Vamos para mais? Sobre os jogos teatrais na escola, estes podem se constituir em momentos para, letra A, desenvolver competências e habilidades, além de permitir o conhecimento da linguagem do teatro e a expressão pelo fazer artístico. Ou letra B, organização do trabalho da escola e de seus funcionários. Qual vocês acham que é a resposta correta? Vai daí! E aí, qual que foi a resposta para esse teste? Vamos ver? Alternativa correta, letra A. Jogos teatrais, então, desenvolver competências e habilidades, além de permitir o conhecimento da linguagem do teatro e a expressão pelo fazer artístico. Desenvolver competências e habilidades. Olha que bacana! Dentro de uma brincadeira, trazendo o universo do teatro, a gente pode desenvolver na gente mesmo e no grupo que está participando com a gente, habilidades e competências. Essas palavrinhas a gente fala muito na escola, porque dentro do universo de ensino-aprendizagem, no universo da arte, o teatro está presente justamente com esse objetivo. Beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje a gente tentou tratar aqui todas as questões relacionadas à palhaçaria, aos jogos teatrais, a essa brincadeira no universo cênico.
Para que não tenha ficado dúvida, vamos fazer uma rápida revisão dos conteúdos de hoje? Vem cá. Revisão. A brincadeira nas práticas cênicas, palhaçaria, jogos teatrais. Então a gente trouxe o universo da brincadeira para dentro do universo das artes cênicas, das artes da cena, com 2 exemplos aí possíveis: a palhaçaria, o universo do palhaço e os jogos teatrais. Provavelmente a gente vai voltar a falar dos jogos teatrais em mais aulas. Já falamos em aulas anteriores também, mas é um conteúdo que está sempre voltando aqui para nos fazer pensar. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado da aula de hoje, beleza? E não se esqueçam, se for sair de casa, sempre de máscara, lave com frequência as mãos e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!